Começando primeiramente, então, sobre a escalada de conflitos ali no Oriente Médio entre Estados Unidos e o regime iraniano, hoje o presidente Donald Trump fez uma afirmação bem importante de que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão restabelecer o bloqueio aos portos iranianos e que o país também vai precisar ser reembolsado pelas atividades militares que eles estão fazendo ali no Estreito. Isso acontece após a escalada de tensões entre os dois países durante esse final de semana. Na sexta-feira, houve uma breve pausa nos conflitos, com os Estados Unidos não fazendo esses ataques contra o regime iraniano, e inclusive as ações militares do Irã também cessaram um pouco. No entanto, já sábado a gente viu uma nova escalada nessas tensões militares, tanto com os Estados Unidos atingindo vários alvos militares do regime iraniano, como o regime do Irã também contra-atacando ali em algumas bases americanas que estão ali pela região, como, por exemplo, no Bahrein, no Kuwait, entre outros países que são aliados dos Estados Unidos. Eu quero conferir com vocês o que Trump disse quanto a esse controle do Estreito de Hormuz que os Estados Unidos vão assumir. Ele disse o seguinte, abro aspas: "O Estreito de Hormuz está aberto e permanecerá aberto com ou sem o regime iraniano. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano. Assim, chamado porque impede apenas que os navios ou clientes do Irã entrem ou saiam." Pessoal, antes de eu passar pelo resto aqui do que Donald Trump disse, eu quero que a gente entre um pouco mais a fundo nessas declarações de Trump. Isso porque, relembrando o que aconteceu, o regime iraniano fez algumas afirmações de que eles colocariam novamente um bloqueio sobre o Estreito de Hormuz. E então veio essa resposta de Donald Trump dizendo que eles não permitiam que o Irã fizesse essa movimentação militar. Agora, uma questão bem importante foi que Donald Trump afirmou naquele trechinho que eles vão reestabelecer aquele bloqueio iraniano. Ou seja, não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás o que aconteceu. Enquanto o regime iraniano estava fazendo aquele bloqueio e não permitindo que os navios passassem ali por aquele estreito, o que os Estados Unidos fizeram foi que basicamente eles começaram a impedir que embarcações fossem para o Irã ou saíssem do Irã, ou seja, estrangulando a economia do país. Agora, eu quero continuar com vocês nessa publicação aqui de Donald Trump para nós entendermos quais foram os outros anúncios. Todos os demais países terão acesso justo e livre ao Estreito. Os Estados Unidos serão, a partir de agora, conhecidos como guardião do Estreito de Hormuz. Mas nessa qualidade e, portanto, por uma questão de justiça, receberão um reembolso de 20% sobre toda a carga transportada, o título de compensação por todos e quaisquer custos necessários para cumprir a missão de garantir a segurança e a proteção dessa região tão instável do mundo. O processo e a implementação terão início imediato. Agradeço a atenção dispensada a este assunto, seu presidente Donald Trump. Bom, pessoal, essa segunda parte do aviso de Donald Trump, ela é muito importante, porque o que isso significa? Basicamente que os Estados Unidos vão assumir o controle do Estreito e não só isso, vão implementar uma tarifa de 20% sobre toda embarcação que passe ali naquele estreito. O que não está claro até o momento é se esses 20% eles serão implementados sobre as embarcações de todos os países ou se isso será aplicado somente ao regime iraniano. Eu até vou trazer para vocês uma questão sobre isso, que existem algumas análises já sendo feitas quanto a essa declaração de Donald Trump, que talvez fosse uma estratégia para aumentar a pressão sobre os países europeus e até mesmo países ali do Oriente Médio, que no passado teriam se recusado a ajudar Donald Trump nessa movimentação militar para liberar o Estreito. Porque em um cenário onde eles têm essa pressão de correrem o risco de serem taxados em 20% para que seus navios passem naquele estreito, isso poderia fazer com que esses países se movimentassem na direção de ajudar militarmente Donald Trump. Quero passar aqui com vocês agora pela resposta do regime iraniano. Isso porque as Forças Armadas do Irã responderam a esse anúncio de Donald Trump, dizendo que eles não vão permitir que os Estados Unidos interfiram no Estreito de Hormuz. Eu quero conferir com vocês uma das notas que foi publicada pelas Forças Armadas do regime. Eles disseram o seguinte: declaramos que, segundo os avisos anteriores, não permitiremos, sob nenhuma circunstância, que os Estados Unidos interfiram na gestão do Estreito de Hormuz, e não o faremos no futuro.
Além disso, sobre as consequências dessa atividade naval que não seria autorizada, realizada pelos Estados Unidos, eles também disseram que as forças revolucionárias do Irã, eles vão responder com força se os Estados Unidos fizerem isso. Abro aspas para um outro trecho dessa declaração. As Forças Armadas da República Islâmica do Irã liderarão com severidade e lidarão com severidade também contra qualquer tipo de perturbação ou insegurança causada a navios comerciais e petroleiros que passem pelaquela região do Estreito de Hormuz. Bom, como vocês podem conferir, tudo isso acabou escalando rapidamente e, novamente, nós temos um cenário onde o Estreito de Hormuz se tornou o foco do conflito entre Estados Unidos e regime iraniano, mas é um foco de conflito que acaba respingando em vários outros países. E é interessante o momento em que tudo isso acontece, porque poucas semanas atrás, nós tínhamos as negociações entre Estados Unidos e regime iraniano, e um dos pontos centrais é que o regime do Irã não poderia fazer esse bloqueio no estreito e eles também não poderiam atacar os navios. E esse conflito, esse retorno do conflito, aconteceu justamente porque o regime iraniano começou na semana passada a atingir algumas embarcações que estavam passando ali no estreito. Em especial, eles atingiram embarcações de aliados americanos, incluindo o Catar. E é interessante porque o principal motivo pelo qual isso aconteceu, esses ataques do regime iraniano, é que muitas dessas embarcações de aliados americanos, eles estavam passando ali pelo estreito, só que mais para o lado do Omã, ao invés de passarem para o lado do regime iraniano. E o que o regime dizia era que os países precisam passar pela rota que nós permitimos. Eles não podem passar em qualquer trecho dessa rota. E isso acontece também num contexto onde foi os Estados Unidos que direcionaram e instruíram esses países a passarem pelo lado do Omã, porque, obviamente, se vocês forem pensar numa questão de ameaça militar, seria muito mais perigoso para esses países passarem ali pelo lado do regime iraniano, então faz todo sentido que eles queiram passar pelo lado do Omã, que fica justamente é o país que fica do lado oposto do regime iraniano. Só que a ideia do regime com isso tudo era justamente ter um controle maior sobre essas embarcações que estão passando ali no estreito e acabaram retaliando. É até interessante como tudo isso aconteceu, essa movimentação e essa desculpa que o regime iraniano acabou utilizando para fazer o ataque contra essas embarcações, porque de fato aquele acordo que foi realizado entre Estados Unidos e regime iraniano, ele possuía várias falhas, porque lembrando aqui, ele era um acordo provisório, ou seja, a ideia seria que Estados Unidos e o regime iraniano fechariam aquele acordo para tentar liberar o mais rápido possível o Estreito de Hormuz, e em um momento seguinte, durante 60 dias, eles discutiriam os vários termos daquele acordo. Por isso, haviam várias cláusulas neste acordo que elas não estavam muito bem definidas, e uma das cláusulas que não estavam bem definidas é como seria a passagem dessas embarcações ali no Estreito de Hormuz, ou seja, depois que o regime iraniano fez esses ataques contra as embarcações, o que eles alegaram foi o seguinte: não existia nenhuma cláusula específica naquele acordo que nós fechamos com os Estados Unidos que dizia que a gente poderia permitir, que a gente deveria permitir que essas embarcações passassem em qualquer trecho do Estreito de Hormuz. Bem interessante, porque os Estados Unidos estavam tentando correr com este acordo para abrir logo o Estreito de Hormuz, mas justamente pelo fato deste acordo ter sido feito de uma forma tão improvisada e de uma forma pouco detalhada, isso acabou permitindo que o regime iraniano encontrasse uma brecha neste acordo. Eu quero passar aqui com vocês agora por alguns dados para a gente entender como tudo isso acabou impactando o Estreito de Hormuz. Isso porque, se a ideia era abrir o estreito, parece que a coisa não tem se desenvolvido bem assim. Donald Trump disse naquela publicação que eu li com vocês agora há pouco que o estreito estaria aberto e que a passagem dos navios estaria acontecendo normalmente. Só que não é bem assim. Obviamente que aquelas passagens dos navios, elas já tinham sido interferidas e elas já estavam mais lentas, mesmo durante esses acordos que estavam acontecendo, porque muitas embarcações estavam com medo de passar naquela passagem. No entanto, muitos navios retornaram e estavam passando pelo Estreito de Hormuz. Mas para vocês terem uma ideia, desde que esses ataques voltaram a acontecer no final de semana, a gente tem uma média de 6 embarcações passando por ali por dia.
E se nós formos voltar para o tanto de navios, se nós formos voltar para o período antes deste conflito, a média de navios que passavam por aquele estreito era de 130 a 140 embarcações por dia, ou seja, uma redução significativa. Eu ainda quero passar agora com vocês pelos detalhes desses últimos conflitos que se desenrolaram entre Estados Unidos e regime iraniano e entender um pouco melhor quais foram os últimos ataques do governo americano contra o Irã. Se a produção até puder colocar aqui, eu sei que nós temos algumas imagens. Quanto a isso, assim nós podemos ir conferindo também. A questão é a seguinte, como eu já comentei, aconteceu uma pausa nesses conflitos ali na sexta-feira, onde os Estados Unidos não estavam fazendo ataques contra o regime iraniano e o regime iraniano tinha também dado uma pausa nesses ataques que eles estavam realizando contra bases americanas ali da região de aliados americanos. No entanto, tudo isso voltou a se intensificar nesse sábado. Os Estados Unidos voltaram então a realizar várias operações militares contra alvos ligados à Guarda Revolucionária Iraniana e à estrutura naval do país. Só para nós termos uma ideia, foram centenas de ataques, atingindo instalações militares e logísticas em diferentes áreas do Irã. E ontem, o Comando Central dos Estados Unidos, que é o CENTCOM, chegou a afirmar que eles concluíram uma nova fase de ataques contra alvos militares no Irã. Essas ações do CENTCOM, elas atingiram dezenas de instalações, incluindo sistemas de defesa aérea, radares costeiros, mísseis, drones e pequenas embarcações, com o objetivo principal e declarado dos Estados Unidos sendo reduzir a capacidade iraniana de ameaçar a navegação ali no Estreito de Hormuz. Inclusive, quando os Estados Unidos retornaram com esses ataques contra o regime iraniano na semana passada, que vale relembrar aqui, foi justamente naquele momento em que Donald Trump estava naquelas reuniões ali na Turquia, as reuniões que estavam acontecendo da OTAN. A principal declaração dos Estados Unidos, quando tudo aquilo voltou a acontecer, foi que eles somente estavam respondendo às ações militares do regime iraniano de ameaçar aquelas embarcações que estavam tentando passar no Estreito de Hormuz. Além disso, de acordo com essas declarações que foram feitas pelo CENTCOM, uma das operações mais recentes acabou atingindo uma instalação de manutenção de submarinos e navios na base naval de Bandar Abbas. Pessoal, essa questão da instalação que fica ali em Bandar Abbas, ela é muito importante. Isso porque ela é uma instalação militar do regime iraniano que acaba ficando depois do Estreito de Hormuz, ou seja, é um ponto muito estratégico para quando o regime iraniano quer retirar algumas embarcações, quer passar algumas embarcações para além do estreito, ou seja, uma localização muito estratégica para o regime. Eu quero conferir agora com vocês um outro desdobramento desses conflitos. Isso porque, desde que eles começaram no início deste ano, em fevereiro, uma das alegações de Donald Trump é que os Estados Unidos tinham conseguido infligir vários danos contra a estrutura militar iraniana, mas parece que a questão não é bem assim. Isso porque, ao longo desse conflito, várias reportagens já foram divulgadas, mostrando que ao longo desse tempo o regime iraniano estava conseguindo recuperar a sua produção de armamentos, incluindo, por exemplo, a produção de mísseis e de drones. E agora uma nova reportagem investigativa foi publicada pela CNN. Nessa reportagem, que vocês podem conferir as imagens aqui do meu lado, se a produção puder colocar para a gente, eles analisaram várias imagens de satélite. E o que essas imagens de satélite mostram? Elas indicam que o Irã está reconstruindo parte da sua infraestrutura militar, incluindo, por exemplo, estruturas nucleares e também de produção de mísseis, que foram destruídas pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Essa questão da destruição a essa infraestrutura nuclear, lembrando aqui, ela não aconteceu somente durante este ano, mas aconteceu também no ano passado, quando os Estados Unidos e Israel realizaram aquela operação conjunta para destruir as instalações nucleares do regime. E agora, o que tudo indica, essa reportagem da CNN, eles estariam se reorganizando para reconstruir essas instalações. Essa reportagem aponta a uma movimentação de reparo e reconstrução de uma instalação onde especialistas acreditam que esteja armazenado material explosivo para armas nucleares.
Essas imagens que foram divulgadas pela CNN, elas são de 7 de julho, algumas delas, e outras também são de 22 de junho. Então, eles analisaram esse período de tempo. E até é importante nós entendermos o período de tempo em que essas fotos foram tiradas, porque elas revelam que aconteceu justamente enquanto o regime iraniano estava negociando aqueles acordos com os Estados Unidos. Ou seja, muito possivelmente, antes de todo esse conflito retornar, o regime iraniano já estava infringindo vários termos daquele acordo. Isso porque um dos trechos do acordo determinava que o regime iraniano deveria, pelo menos temporariamente, parar com a reconstrução daquela estrutura militar, em especial da estrutura militar nuclear. Eu quero passar agora aqui com vocês por algumas declarações que foram feitas à CNN nessa reportagem que eles publicaram. Quem conversou com a CNN foi um deputado americano democrata chamado Jim Himes, e ele disse que o material nuclear do Irã ele não foi destruído. Isso é muito interessante porque havia mesmo uma discussão muito grande quanto se aquele urânio enriquecido do Irã havia ou não sido totalmente eliminado durante esse processo dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. No ano passado, Donald Trump, em um certo momento, disse que eles teriam conseguido aniquilar, fazer com que todo aquele material virasse pó. Em um segundo momento, algumas reportagens mostraram que, na verdade, o que tinha acontecido era que o regime iraniano teria realocado aquele material nuclear e enviado aquele material para um local seguro. Alguns especialistas agora indicam, então, que esse material nuclear estaria naquela base que nós estamos vendo aqui nas fotos, essa base justamente que está sendo reconstruída. É até interessante porque eu estou acompanhando as imagens aqui com vocês, por isso que eu estou olhando para baixo. E como vocês podem acompanhar, eles têm 3 círculos ali nas imagens. E o que esses 3 círculos representam? Representam o local dos ataques que foram realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra essa infraestrutura e como ela foi renovada ao longo desses meses. De acordo ainda com esse deputado americano que falou com a CNN, esse material ele continuaria sob os escombros das instalações que foram atingidas pelos Estados Unidos e, na avaliação dele, o regime iraniano estaria tentando recuperar esse material. O que é um ponto bem interessante aqui, pessoal, porque de fato, várias reportagens mostraram ao longo desse tempo que nem mesmo o regime iraniano estaria conseguindo acessar este material nuclear, porque depois daqueles ataques que os Estados Unidos e Israel realizaram ano passado e também durante todo esse ano, o que aconteceu foi que vários escombros começaram a cair na localização aonde o regime iraniano estaria guardando esse material. Bem interessante analisarmos o momento em que essa movimentação do regime iraniano é revelada. Eu quero passar agora com vocês também por uma questão, pelos próximos desdobramentos que acontecerão essa semana entre Estados Unidos e o regime iraniano. Isso porque essa semana está prevista uma reunião bem importante de alto nível entre as autoridades americanas e a liderança do regime do Irã. O que acontece? Ao longo dessas últimas semanas, sim, de fato, algumas reuniões chegaram até mesmo a acontecer. No entanto, não foi nenhum tipo de reunião com os altos líderes dos dois países. De acordo com as informações que nós temos divulgadas até agora, Donald Trump não estará presente nessas negociações, mas nós teremos, por exemplo, o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que é uma das pessoas que tem liderado essas negociações. Além disso, o líder do parlamento iraniano também deve estar presente. E essas negociações, até onde nós sabemos, deverão acontecer ali na Suíça. Isso acontece em um momento onde o regime iraniano parece estar enfrentando uma divisão muito grande ali dentro da sua liderança. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de negociações com os Estados Unidos, o que nós temos visto é um conflito de interesses ali dentro do regime. E Donald Trump até mesmo chegou a falar isso, que existia uma parte do regime iraniano que queria negociar com os Estados Unidos, no entanto, existia também outra ala do regime que não queria negociar. E, de fato, isso tem sido registrado ao longo dos últimos tempos, porque o lado mais político do regime iraniano está mais disposto a negociar com os Estados Unidos, eles querem adotar uma via mais diplomática. No entanto, os militares, que são liderados ali pela Guarda Revolucionária, eles não parecem estar querendo fazer nenhum tipo de acordo com os Estados Unidos. E isso é especialmente importante agora,
quando parece que cada vez mais a guarda revolucionária é quem detém o poder ali no país. Isso porque, lembrando, então, Ali Khamenei, que era o líder supremo do Irã, ele acabou sendo morto no primeiro dia desses conflitos que aconteceram em fevereiro deste ano. E quem assumiu, a princípio, o lugar dele é o filho de Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei. Só que até agora ele não foi visto em público e, de acordo com os relatos, ele estaria seriamente machucado. Tanto que eu vou passar com vocês pelos detalhes disso daqui a pouco, mas há poucos dias atrás ele chegou até mesmo a fazer algumas declarações públicas, só que nem fazendo essas declarações públicas ele apareceu em vídeo, somente tinha a voz dele. Até agora, então, ele não foi visto nem em público, nem em vídeo, o que obviamente chama bastante atenção, e nem mesmo no funeral do pai dele, porque semana passada, durante vários dias, eles tiveram todo um evento de celebração da morte de Ali Khamenei. Eu quero passar com vocês agora por um aspecto muito importante. Isso porque, no meio disso tudo, existe um medo muito grande das ameaças que o regime iraniano pode fazer contra o próprio presidente americano Donald Trump. O Wall Street Journal publicou uma reportagem na semana passada falando sobre isso. E eu até quero fazer um adendo aqui, pessoal. Essa reportagem do Wall Street Journal, ela foi publicada utilizando fontes anônimas. Geralmente a gente não usa essas fontes anônimas aqui no programa para embasar uma reportagem, porque obviamente a gente não consegue conferir a procedência dessas informações. No entanto, o que acontece é que teve uma resposta de Donald Trump, então justamente por conta disso nós vamos conferir essa matéria. Essa matéria ela foi publicada na semana passada pelo Wall Street Journal e apontava que o governo israelense teria alertado Donald Trump sobre um plano do regime iraniano para tentar matar ele. Logo depois dessa reportagem ser publicada, nós não tivemos nenhuma confirmação oficial dos Estados Unidos, do governo americano, de que essa reportagem seria verdadeira. No entanto, o que chamou atenção foi o seguinte: Donald Trump fez uma publicação no Truth Social dizendo o seguinte, abro aspas, 1000 mísseis estão prontos para disparar e apontados para a República Islâmica do Irã, com milhares mais a seguir imediatamente, caso o governo iraniano cumpra sua ameaça, proclamada em muitos cantos do mundo, de assassinar ou tentar assassinar o atual presidente dos Estados Unidos da América, neste caso, eu. Além dessa declaração de Trump e além daquela reportagem do Wall Street Journal, nós tivemos também uma reportagem que foi publicada pela CNN apontando a mesma coisa, que as autoridades israelenses teriam tentado entrar em contato com o governo americano, teriam entrado em contato com o governo americano, alertando deste plano do regime do Irã para tentar assassinar Donald Trump. Além disso, em resposta a essa publicação de Donald Trump fazendo essa ameaça ao regime do Irã, o que aconteceu foi que Mojtaba Khamenei respondeu dizendo que ele procuraria vingança pela morte do pai dele, ou seja, ameaçando os Estados Unidos e ameaçando Donald Trump. E foi justamente essa publicação que eu comentei com vocês, onde Mojtaba Khamenei não apareceu em vídeo, ele somente gravou a voz dele e divulgou então ali dentro do país. Eu quero passar agora com vocês pelo seguinte, pessoal. Tudo isso acontece em um momento muito delicado para Donald Trump. Isso porque a gente tem visto esses conflitos com o regime iraniano se prolongarem por um tempo muito maior do que Donald Trump previu ali no começo. Por exemplo, se nós formos relembrar aqui as declarações tanto de Trump como também de Pete Hegseth, Marco Rubio, entre outras lideranças americanas, o que eles diziam é o seguinte: essa vai ser uma operação rápida, nós vamos eliminar o regime iraniano, e isso foi dito durante esse processo, e nós vamos realizar uma operação militar muito bem sucedida em poucas semanas. Tanto que algumas daquelas declarações, elas reafirmavam que a população americana não precisava se preocupar que isso se tornasse qualquer uma daquelas guerras que no passado os Estados Unidos acabaram entrando, que se prolongavam por vários meses ou até mesmo anos. Só que isso tem se provado justamente o contrário, porque Donald Trump tem tentado se desvencilhar deste conflito desde o começo do ano e até agora não conseguiu. E isso acontece em um momento onde nós estamos cada vez mais próximos das eleições de segundo
segundo mandato que acontece em novembro ali no país, ou seja, um momento muito delicado para Trump. E essa publicação que foi feita agora, dele dizendo que ele fecharia o Estreito de Hormuz e que eles cobrariam 20% de tarifas, foi algo que não agradou nem mesmo os republicanos, nem mesmo os aliados próximos de Trump, porque obviamente se essa tarifa de 20% ela for realmente aplicada a todos os países, isso vai gerar um desgaste gigante entre os Estados Unidos e aliados americanos ali do Oriente Médio, aliados americanos da Europa, até aliados americanos da Ásia. Isso porque, quando a gente fala de Oriente Médio, boa parte daqueles países depende da exportação do petróleo para suas economias girarem. E falando de Europa e Ásia, esses são dois continentes que dependem muito da importação de petróleo. Ou seja, um cenário bem delicado. E vale destacar aqui, pessoal, essa questão da exportação de petróleo de boa parte dos países ali do Oriente Médio, ela acontece através do Estreito de Hormuz, ou seja, não tem outros canais. Eu até já cheguei a pesquisar sobre isso uma vez, porque um questionamento bem grande que eu tinha era o seguinte: por que a Arábia Saudita não envia o petróleo, não exporta esse petróleo pelo outro lado? Porque, obviamente, né, a Arábia Saudita teria acesso ao outro lado, que não seria pela passagem ali do Estreito de Hormuz, mas parece que é uma logística muito complicada enviar o petróleo para o outro lado, ou seja, não é muito simples. Isso embora, no meio desses conflitos, o governo da Arábia Saudita chegou até mesmo a ventilar essa possibilidade de eles construírem toda uma infraestrutura ali dentro do país para não ficarem dependentes dessa passagem do Estreito de Hormuz. Mas mesmo se isso realmente acontecer, ainda assim demoraria anos para fazer a construção desse tipo de infraestrutura, porque é uma infraestrutura bem complicada e que gastaria bilhões de dólares, ou seja, não é tão simples. Eu quero passar agora aqui com vocês também por alguns outros conflitos que estão acontecendo ali na região e que, por mais que não estejam diretamente relacionados com esses conflitos entre Estados Unidos e regime iraniano, eles acabam elevando ainda mais a tensão ali no Oriente Médio. O primeiro deles para as tensões que eu quero conferir com vocês, é as tensões que estão acontecendo entre Israel ali na região de Gaza. Eu até vou pedir, eu não sei se a gente tem imagens disso, se a produção puder colocar aqui do nosso lado. O que acontece é o seguinte, pessoal: as forças israelenses realizaram novos ataques na cidade de Gaza e as autoridades palestinas informaram que um bombardeio contra uma fundição de metais ali, que ele foi disparado. Isso tudo acontece em um momento, então, onde a gente viu por um breve momento uma desescalada nas tensões entre Israel e o Hamas. Isso porque no ano passado a gente teve a intermediação dos Estados Unidos para o fechamento daquele acordo de paz ali na região, onde um dos tópicos seria justamente a reconstrução da região de Gaza, a reconstrução da faixa de Gaza. E na semana passada nós tivemos até mesmo algumas declarações do Hamas dizendo que eles estariam dispostos a ceder a autoridade que eles têm ali na faixa de Gaza. No entanto, foi interessante porque isso acabou somente escalando os conflitos, porque enquanto o Hamas anunciou que eles passariam o poder que eles tinham ali na região, eles afirmaram que eles não entregariam as armas deles enquanto Israel não parasse com esses ataques que eles ainda estavam realizando contra a região. Bom, o que aconteceu foi que esses conflitos e esses ataques acabaram só aumentando ainda mais no meio disso tudo. Eu quero passar aqui com vocês também por outro conflito que está dominando ali na região, dessa vez entre os Houthis e a Arábia Saudita. Os Houthis são um grupo que fica ali no Iêmen e é uma dessas organizações terroristas que é apoiada pelo regime iraniano. Inclusive, é um grupo hostil que acabou atacando vários navios ao longo dos últimos meses ali no Mar Vermelho, enquanto a gente tinha aqueles conflitos entre Israel e Estados Unidos contra o regime iraniano. O que acontece é o seguinte, pessoal: os Houthis acusaram a Arábia Saudita de fazer um ataque contra um aeroporto em sua capital, Sanaa, e disseram que pretendem responder essa ação. Isso tudo acontece, como eu já comentei,
em um momento bem delicado para o Oriente Médio, onde a gente vê vários pontos de conflito. Então, além desse conflito maior entre Estados Unidos e regime iraniano, que agora voltou a se intensificar, também existem outros conflitos menores. E é interessante porque boa parte desses conflitos, eles acabam se relacionando com a questão do regime iraniano, porque eles envolvem, em boa parte, esses grupos que são financiados e liderados pelo regime do Irã. Aqui a gente tem, por exemplo, a questão dos Houthis, e ali contra Israel nós temos a questão do Hamas. Quem já tem acompanhado o canal nos últimos tempos sabe que nós temos trazido várias promoções muito boas para vocês aqui do Mercado Livre. Uma ótima forma de vocês apoiarem o nosso trabalho e também de nós trazermos para vocês descontos muito especiais. Então, se a produção puder colocar aqui do meu lado os nossos anúncios de hoje. Bom, primeiramente nós temos o seguinte, nós temos um suéter. Olha que interessante, pessoal. Esse é um suéter de tricô e é o suéter de tricô mais vendido ali do Mercado Livre. Ele é perfeito para o inverno. De acordo com as informações que a produção me passou aqui, ele está com 28% de desconto. O preço original dele era de R$ 119,80 e o preço dele, no momento, está R$ 85,99. De acordo com algumas informações também aqui que a produção me passou, ele vem direto de Minas Gerais e está disponível em 7 cores, branco e também algumas outras cores que estão ali no anúncio. Achei que a produção tinha colocado as outras cores aqui para mim. Mas vocês podem conferir, então, as outras colorações que estão disponíveis para esse suéter de tricô. Vou falar para vocês, é um suéter realmente muito bonito. E é interessante essa questão de ele ser enviado de Minas Gerais, porque de fato, quando a gente faz alguma compra pela internet, muitas vezes a gente fica se questionando se essa compra não teria vindo diretamente da China ou de algum outro país, então que estaria ligado com a exploração de trabalho escravo. Mas é interessante quando a gente tem o envio, então, a partir dessas regiões aqui do Brasil. Muito bom, pessoal. De acordo, então, ainda com outra informação, essa blusa de tricô tem mais de 4.000 avaliações ali no Mercado Livre. Quem quiser conferir essa promoção e ter acesso, nós temos o link aqui no chat e também esse QR Code que está ali na tela e que vocês podem acessar. Se a produção puder passar agora para a nossa segunda promoção, é o seguinte. Esse é um kit com 6 camisetas Dry Fit da Alfa. Essas camisetas, elas são muito boas pelo seguinte, elas secam muito rápido, ou seja, elas são camisetas indicadas para você que quer fazer exercício e não quer ficar totalmente suado. Elas são muito boas para quem quer treinar pesado e elas estão com 50% de desconto. Estava antigamente 257 e agora 127,30. Metade do preço, pessoal, vale muito a pena. E o que chama atenção, nossa, ela realmente está muito barata, porque é R$ 127,30 por 6 camisetas. Vale muito a pena, quem quiser acessar, tem o link ali na descrição e também o QR Code. E vamos para a nossa última promoção de hoje, que é o seguinte, uma bota cano longo. Nossa, é uma bota bem bonita, com 41% de desconto. O valor original dela era de R$ 169,90 e agora está por R$ 99,90. Trazendo para vocês alguns detalhes aqui, ela é uma bota versátil para qualquer tipo de estação e é uma bota de alta qualidade. Olha, pessoal, vou falar aqui para vocês que isso é recomendado, obviamente, para as mulheres que estão aqui no chat, mas também para os homens que querem dar algum tipo de presente para sua esposa, para sua namorada, ou até mesmo, por que não, para sua mãe ou para alguma familiar próxima, alguma pessoa que vocês queiram presentear. É muito bonita essa bota e está com um super desconto de 41%. Além disso, pessoal, ó, a produção trouxe aqui um detalhe importante para mim. Na semana passada, aquela mochila à prova d'água que nós trouxemos aqui, ela fez muito sucesso. Várias pessoas acabaram comprando ela e por isso nós mantivemos a promoção dela na nossa lista de anúncio. Atualmente ela está ainda com 70% de desconto, por isso se você se interessou por aquela mochila que nós anunciamos na semana passada, ela ainda está disponível. E vocês podem acessar todos esses produtos através do link que está ali na descrição ou através desse QR Code. E por que eu disse todos? Porque algumas pessoas têm ficado um pouco
pouco confusas com essa questão. Isso porque a nossa produção, eles colocam todos esses itens em uma mesma página. Então, quando vocês acessam, não necessariamente vocês vão encontrar o primeiro produto ali já de cara, aquele produto que vocês estavam procurando. Mas se vocês baixarem um pouquinho a tela, vocês já vão ver eles ali disponível, todos esses produtos. É isso, pessoal. Quem quiser aproveitar essas promoções, fica aí disponível o nosso link e também o nosso QR Code. Outro ponto importante, se você gosta do nosso trabalho e você quer anunciar conosco, você pode entrar em contato com a nossa produção através do e-mail contato@epochtimes.com.br. Nós trabalhamos atualmente com empresas de todos os tamanhos. Se você se identifica com os nossos valores e gosta do nosso trabalho, entre em contato com a nossa produção.